Graça e paz. Paz e graça. Graça é paz. E paz é graça. Louvado seja Deus. Andréia, você conseguiu? Os meninos aí conseguiram? Alguns irmãos me pediram que eles queriam conhecer o diabo louro. Mas pastor, você era loiro mesmo? Eu era, irmão. Você tinha cabelo? Tinha, bastante. O ministério vai acabando com tudo, mas... Pode botar, já está aí? Pode botar. Olha lá, o diabo louro. Olha que coisinha mais linda, gente. Olha lá, querendo ser Rastafari. Com dreadlock no cabelo, 14 anos. Pensa num capeta. Tem mais aí, filho? Bota. Olha lá que coisa linda. Ô diabo. Agora fala se Jesus não transforma mesmo. Que bênção. Tá bom. Deu para ter uma noção. Que vergonha. Então, queridos... Vamos continuar nossa conversa? Lições pastorais na obediência de Abraão. Continuando a nossa conversa sobre pastorear pela fé. Para refrescar a sua memória, precisamos pastorear com certeza, com convicção. A fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Não tem como pastorear sem um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ela que é poderosa para criar, para transformar, para fazer o que Deus quiser. Pela fé, Abel ofereceu um sacrifício mais excelente do que Caim. Precisamos nos sacrificar com excelência. Precisamos, como Enoque, andar com Deus. Precisamos agradar a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é fruto do Espírito. Portanto, enchei-vos do Espírito e sereis cheios de fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Precisamos temer o Senhor, anunciar o juízo do Senhor e construir a arca para salvar as famílias. E essa arca é a igreja que o Senhor nos confiou. E pela fé, versículo 8, Abraão, quando chamado, obedeceu. Isso aqui já dá sermão, já dá livro, já dá série de mensagens, né? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Meu irmão, nós estamos aqui porque obedecemos a um chamado. E isso é pela fé, não tem outro jeito de ser. Não tem outro jeito. E a gente precisa ter convicção e se lembrar disso todos os dias. Quem foi que chamou você, meu pastor? Foi a igreja que te chamou? Foi uma pessoa que te chamou? Foi o salário que te chamou? Foram os benefícios que Quem te chamou, pastor? Se quem te chamou foi Deus, então pela fé, obedeça. Obedeça. Só vai. A fim de ir para um lugar que devia receber como herança. Quem recebe herança não merece o que recebe. Herdeiro. O que o cara fez para ter aquilo? Nada. Só nasceu. O pai dele era rico. O pai dele morreu, ele herdou e ficou rico. O que é que ele fez? Nada. O que é que ele merece daquela riqueza? Nada, porque é herança. O que é que nós merecemos do ministério, irmãos? O que é que nós merecemos da igreja? A igreja não está me valorizando, mas nós não temos muito valor mesmo, não?
É tudo herança de Deus. Herança. Ninguém merece não, pastor. Merece. E às vezes, sabe, eu tenho um chamego especial com o pastor. Tenho mesmo. Sempre gostei muito de conversar, de me relacionar. O pastor Marcílio está aí, cadê o Marcílio? Marcílio, de Ponte Nova, olha lá. Marcílio foi meu examinador no concílio. Pensa. Marcílio, lá na Praia do Morro. E o Marcílio se lembra, eu não era nem seminarista e já rodava as igrejas pregando e gostava. Marcílio tinha uma Paraty turbo. Não era, Marcílio? Uma Paraty preta, turbo. Rapaz, eu tenho que ser amigo desse pastor. Primeiro porque ele é pastor e depois ele tem um carro turbo. Quero ser amigo dele. Marcílio, pastor Cruzoé, pastor Doronésio, então assim, vários pastores de Guarapari eu conhecia, me relacionava, ia pregar na igreja deles, já andava no meio deles assim, com aquela admiração, nossa, esses caras são top demais, eu não era nem seminarista, então eu tenho um chamego especial com o pastor, como eu não tive pai presente, né? Acabou que o meu pastor, Nilson de Marzo, e todos os meus pastores, e acabou que nessa dinâmica, todos os pastores viraram meus pais, preencheram esse vazio. Então, para mim, falou que é pastor, eu já estou pedindo a bênção, já estou abaixando a cabeça, ora por mim, está tudo certo, não tem problema. Mas, no envolvimento, e Deus foi me dando graça, e privilégio, e a honra de liderar, de presidir, de estar lidando com pastores no dia a dia. O Espírito Santo são agora cerca de 1.200 pastores. E por 3 anos, quase 4, por conta da pandemia, extensão de mandato, presidindo os pastores, eu tomei aquela coisa como, eu vou cuidar desses, eu vou considerá-los como minhas ovelhas, não no sentido de autoridade, de referência, não, no sentido do serviço. Eu vou servir a esses homens, o que eu posso ajudá-los, o que eu posso fazer para tornar mais leve alguma coisa para eles. E nisso eu fui me relacionando com muitos pastores, ouvindo muito, aprendendo demais. E sabe, queridos, muitas vezes, às vezes não, muitas vezes, eu me deparei com o seguinte cenário: o pastor reclamando que a igreja não valorizava, que ele merecia mais, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. E na conversa eu ia percebendo que aquilo não era verdade. Tudo depende do ponto de vista que a gente enxerga. Eu, novo consagrado, poucos meses, como contei ontem, eu estava pastoreando aquela congregação, fiquei lá 1 ano como líder apenas, e o pastor Samuel Ildefonso, se ele estiver assistindo, um beijo, meu pastor, está na PIB de Baixo Guandu, foi ele que me consagrou, meu pastor. E aí depois daquele ano, né, a congregação explodiu, aconteceu, então vamos concílio, consagração, dia 5 de dezembro de 2012. Marcílio me examinou em teologia e aprovaram, eu fui consagrado dia 15 de dezembro de 2012. E logo nos primeiros meses de ministério tivemos uma reunião de subseção, não gosto de faltar, só mesmo algo extraordinário, reunião de subseção, reunião disso, confraternização, eu sempre gosto de estar no meio dos pastores. E aí, uma reunião da subseção, veio um pastor falar para a gente, pastor de uma igreja grande, rica, e ele falando, e eu sentado lá na congregação, né? E aí naquele tempo eu fui mandado, na verdade o meu patrão vendeu as empresas e o novo dono, o patrão mandou todo mundo embora e o novo dono queria recontratar todo mundo. Como eu já estava no ministério, eu falei, não quero não, vou cair de cabeça, vou virar tempo integral. Falei, eu tenho 6 meses de seguro-desemprego e mesmo que a igreja não tenha condição de me pagar, eu vou ficar no seguro e vou cair de cabeça, tempo integral, Jeová Jireh, aleluia. Oh, é bom demais ser novo, né, gente? É bom. Aí, estávamos naquela reunião
E naquele tempo, aí acabou meu seguro e eu, Samuel, vou ter que voltar para o mercado de trabalho, rapaz, a igreja está crescendo, o que dá para fazer? Aí já estava entrando um dinheirinho na congregação, Samuel levou a igreja, votaram lá um salário para mim, falei, aleluia, agora vamos embora. Salário! E eu ganhava, irmãos, um salário mínimo, que bênção, aí é pela fé mesmo, hein? Louvado seja Deus. Era o que a igreja podia, estava na bênção. Aí, estava lá na reunião e o pastor, não, porque, bababá, e eu sabia, né, e ele veio de longe, uma igreja grandona. E eu lá bebendo, e o pastor pregando, e eu aprendendo muito, bebendo. De repente ele virou e falou, não, porque é o seguinte, lá na igreja, a igreja foi crescendo, crescendo, prosperando, prosperando. Quando o meu salário chegou em 30, eu falei, não, pode parar, não precisa aumentar mais não. E eu ganhando um. Subseção de Guarapari, naquele tempo tinha em torno de uns 20 a 25 pastores, uma subseção pequena. E éramos poucos, nem todos estavam naquela reunião, em torno de 10 a 12 pastores. E a gente estava muito próximo, assim, e ele pertinho da gente, eu acho que ele viu no meu semblante. Quando ele falou, não, eu pedi para parar em 30. 30 já está bom, não preciso mais do que 30 não. Eu acho que eu olhei para ele de um jeito assim, ó, que ele percebeu. Aí ele virou e falou assim, porque talvez você acha que eu ganho muito, né? Aí eu devo ter olhado de um jeito pior ainda. Ele falou, você aí, grandão, você acha que eu ganho muito? Aí eu falei, não, bobo, ganha não. Quem ganha sou eu. Aí ele, e quanto que você ganha? Eu falei, eu ganho um salário. Aí ele falou, pois eu ganho menos que você. Brincalhão. Aí ele falou, e eu vou te provar. Você quer ver? Aí eu, tem como não, pastor, o senhor ganha 30, eu ganho 1. Aí ele falou, pois é, mas quanto entra na sua igreja? Quantos salários entra na sua igreja? Aí eu, ei pastor, que é isso? Entra uns 2,5 a 3. Pois é, você está pesado para a sua igreja, viu meu filho? Aí eu, que é isso pastor? É 1, menos que 1 nem tem. Que esse negócio de meio, não, fala a verdade. Tem uns caras que falam, não, estão me ajudando com meio salário. Ô gente, não tem como partir o que é 1. Um já é o mínimo. E aí ele falou, pois é meu filho, mas se sua igreja entra 3 salários mínimos, você está levando 30% das entradas da sua igreja, você está pesado para ela. E o mês que entra 2, você está levando 50%. Eu ganho 30, meu filho, mas sabe quanto isso representa nas entradas da minha igreja? 5%. Eu sou mais leve para a minha igreja do que você é para a sua. Agradeça a Deus, sua igreja te valoriza muito. Porque uma igreja que está disposta a comprometer de 30% a 50% de suas entradas com o salário do seu obreiro, ela está valorizando muito ele. Aquele homem virou uma chave na minha cabeça, que eu nunca mais consegui ver o valor do meu salário. Eu só penso agora em porcentagem. Quantos por cento que eu estou ganhando? Está muito, está muito. Quantos por cento? Está pouco. Quantos por cento? Quantos por cento? Verdade ou não, irmãos? Então a gente precisa também ser realistas. Pela fé, Abraão peregrinou para a promessa e para receber como herança. Herança, ele não trabalhou por aquela terra. Ele não merecia aquela terra. Ele simplesmente ganhou de Deus, como dádiva, como dom, como presente. Nós pastoreamos porque Deus, através de nós, exerce um dom. Um dom. Poimenas, cai didáscalos, pastores e mestres. É dom. Portanto, a gente não tem direito a nada. Se a gente ainda ganha com isso, vive disso, ainda vai reclamar. Os caras eram presos, os caras eram mortos,
Nesse momento, tem alguém num país aí perseguido, sendo morto pelo Evangelho. A gente está aqui no ar-condicionado, Poços de Caldas, boca livre. Gente, pelo amor de Deus, é um privilégio muito grande, é uma herança que Deus está nos concedendo, a gente não tem direito de reclamar de nada. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Olha que negócio maravilhoso para definir ministério. Peregrinar numa terra alheia. Os pastores passam, a igreja fica. Alguns, Deus concede esse privilégio ao quadrado, que é pastorear na própria terra. O menino que é fruto da casa, prata da casa, cresceu na igreja, assume o ministério, é bem sucedido, porque esse cenário é muito complicado, né? Pode dar muito bom, mas também pode dar muito ruim. E alguns desfrutam desse privilégio ao quadrado, de ser pastor na própria casa, na própria terra. Isso é um grande privilégio, mas não é a regra. 99% de nós aqui está pastoreando em terra alheia. Gente que não tem nosso sangue, gente que nós não temos ligações, gente que a gente não tem nada, Deus manda a gente para lá, terra alheia. A gente chega, nós somos o peregrino, nós somos o diferente. Nós é que temos que nos adaptar, pastorzão. Fico vendo um monte de pastor sofrendo, porque quer que a igreja se adapte a ele. Mas, meu filho, a igreja está aí há 60 anos, você chegou agora. Não, porque isso está errado, tem que ser assim. Como é que você muda uma cultura em 2 dias? O povo está acostumado a fazer desse jeito. 20 anos, 30 anos, 70 anos, não sei quantos anos tem a igreja. Que você está, o que você chegou, que você vai chegar. A gente chega na igreja, o negócio está acontecendo há muito tempo, um monte de gente fez antes, preparou o caminho, Deus nos deu por herança, a gente está lá na bênção, desfrutando do privilégio, e ainda fica de bico com queda de braço, porque tem que ser vermelho. E a igreja, mas pastor, sempre foi azul. Não, mas o bom é o vermelho. Mas pastor, o azul que todo mundo gosta. Aí o cara fica sofrendo, uma crise, um problema. Para de caçar chifre em cavalo, pastor. Bota, pinta tudo de azul, aleluia, azul. Já tem problema demais, naturalmente já vai ter problema. Não precisa criar mais não. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele era peregrino, ou seja, o texto está dizendo, Abraão não tinha cidade fixa, igual nós. E qual é o problema disso? Nenhum. Por quê? Porque a cidade que a gente realmente almeja, não é a cidade que a gente vai pastorear, é a cidade que a gente vai morar. É a cidade santa e eterna, cujo fundamento, Deus é o arquiteto e o construtor. Pela fé, a Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe. Nosso Deus é um Deus que muda a história, que traz fertilidade. Fertilidade, né? Nome propício desse menino, aliás, vem cá, Samuca. Sobe aqui correndo, meu filho. Anda. Agarrado no celular, parece até que é um pré-adolescente. Senta na bateria aqui, meu filho. Rápido. Vai, honra essa melanina que tem na sua veia aí, ó. Não é muita não, mas tem alguma. Vai, pum, pum, pá. Aí, ó. Samuel. Nome bom que você deu, né? O pedido a Deus, né? Samuel. Pediu a Deus e Deus deu mesmo. Minha esperança está em Deus e nada mais, porque esse mundo jaz no inimigo mais. O Todo-Poderoso é comigo, meu abrigo. Eis que tudo se fez novo, que era velho, ficou para trás. Minha vida se renova a cada dia. Minha alegria é estar na tua presença. Esta crença que me basta, me contagia. Somente a tua palavra é brisa que me alivia. Sendo assim, nesse amor sem fim, me sinto protegido, sei que está perto de mim. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Se entregar completamente, esse é o segredo. A chave da paz do servo fiel, que com toda lealdade desempenha seu papel. Faz
parte do plantel dos escolhidos, salvos por Jesus, lavados e remidos, limpos de todo pecado, de todo mal que antes era assolado, já está perdoado, foi abençoado com toda sorte de bênção por todo lado e confiado nessa promessa, sigo prosperando, indo bem à beça, muita coisa pra falar, o reino anunciar, o evangelho propagado, velho, o homem nada me interessa, só faz a festa, quem está com Cristo, o Senhor, o pastor que te amou, pense nisso, tudo lhe convém, nem tudo lhe é lícito, você pode estar bem perto de um precipício, desde o início, desde o princípio, sobre a face das águas movia-se o Espírito do Criador, que um dia disse, haja luz, obrigado Pai, me fez teu filho em Jesus. Valeu Samuca, boa menino. Samuel, pedido a Deus, pediu e Deus deu, igual Sara, pediu a Deus e Deus deu. O que é que você está pedindo a Deus, pastor? Pensa comigo, o nosso Deus é poderoso para pegar uma mulher estéril e botar um filho na barriga dela. Você realmente acha que Ele não tem poder para pegar pessoas e botar lá dentro da igreja? E gerar filhos através de você? Nosso Deus é um Deus de fertilidade, irmãos. Não, pastor, mas você não conhece aquela terra, aquilo é terra seca, aquilo não dá fruto, aquilo é estéril, aquele povo é ruim, aquele povo... Ei! Deus te chamou para abençoar o povo. Para de amaldiçoar o negócio. Essa terra é boa. Essa cidade é maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Nossa, mano, lá em São Paulo, hein? O negócio não dorme, a cidade não para. Aquela correria, aquela coisa. Depende da forma como você olha o negócio. Igual o cara que foi vender sapato na África, né? Conta a lenda, a história, sei lá se isso é verídico. Uma empresa queria expandir os negócios e queria vender sapato na África. Pegou o melhor vendedor e mandou para a África. Aí o cara chegou lá, você conhece, né? E ele começou a rodar lá e ele viu que lá ninguém usava sapato. Aí ele ligou e falou, ó, projeto aí, fracasso, fiasco. Vocês erraram na estratégia, ninguém usa sapato aqui, não dá para vender sapato. Montou no avião e voltou para casa. Aí pegaram um vendedor mais ou menos, ó, tem uma oportunidade, expandiu o negócio lá na África, vamos tentar, ele não tinha o que perder mesmo, montou no avião, chegou lá. Quando ele viu que ninguém usava sapato, ele ligou e falou, ó, manda triplicar a produção aí, meu amigo, que aqui ninguém usa sapato. Você vai olhar para a sua realidade como dificuldades ou como oportunidades? Ah, eu vou pastorear na frente da estação do trem. Ah, e aquela confusão, gente entrando, saindo. É ônibus, é carro, ambulância, polícia, buzina. Aquele monte de gente na frente da estação do trem. Como é que você vai olhar isso? Ai, misericórdia, que gastura. Ou falando, que bênção, eu estou na frente da estação. Milhares de pessoas passando aqui na minha porta todo dia. Eu vou ganhar um monte deles. Tudo depende da maneira como a gente olha. Por isso também de um homem só praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia do mar. Todos morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Tem coisa que a gente não vai ver mesmo. Ah, rapaz, naquela igreja eu me sinto enxugando gelo. Faço. Tem resultado. E a gente está enxugando gelo. Parece que não dá certo. Parece que não resolve. Parece que não... Meu Deus do céu. Mas será que eu não vou ver o fruto do meu trabalho? Às vezes não. E está tudo bem, pastor. O Abraão não viu, o Isaac não viu, Jacó não viu, José não viu. Quem viu? Moisés, e nem entrou. Aí o Josué, seminarista, auxiliar do Moisés, né? Ué. Não, você já parou para pensar o que é a liderança de Josué? O cara sai do Egito com a igreja de mais ou menos 5 milhões de membros. Pastor Moisés, Deus
fala com ele, e ele traz a lei, o rosto brilha. Nosso pastor Moisés é poderoso, fala tete a tete com Deus. 40 anos de ministério. 5 milhões de membros, 40 anos de ministério, tete a tete com Deus. Ninguém se metia. E mesmo assim o povo era difícil, tanto que ele ficou com raiva, sentou o bambu lá na pedra. Aí a gente senta o bambu no Moisés, porque ele sentou o bambu na pedra. Antes, a gente sentasse o bambu nas pedras e não nas pessoas. Depois daquilo tudo, o Josué, que não liderou nada, que não assumiu nada, ficou só de canto observando de longe, de repente Deus chama ele e fala: vem cá meu filho, agora é com você. Ele: que é isso? Naquele tempo mais ou menos 2 milhões de membros, 2 milhões de membros. O pastor Moisés morreu, 40 anos de ministério. Como é que sucede um cara desse? Tremeu. Não, Senhor, por isso que os primeiros versículos é Deus falando com ele: seja forte, corajoso, não tenha medo, do jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Bora, seminarista, coragem. Aí ele: tá bom, reúne o povo. Ó, gente, o pastor Moisés morreu. Aí o pessoal: cadê o corpo? Não, sumiu. Não, imagina a fofoca que não rolou. Esse cara matou Moisés para tomar o ministério? O que esse menino arrumou com o nosso pastor Moisés, que sumiu e agora ele é o pastor? Isso aí tem gato nessa tuba. Esse menino, e aí o povo dá 2 passos para trás, ele fala: mas eu sou o pastor agora, e junta aí que eu vou dar o primeiro sermão. Aí o pessoal: vamos ver pelo menos se ele prega bem. Aí ele: santificai-vos, cambada de pecadores, que amanhã Deus vai fazer um negócio. Olha a pregação do menino, batendo no pecado do povo e prometendo um negócio para amanhã. Aí o povo: rapaz, ele matou Moisés, sumiu com o corpo de Moisés, tomou o ministério do Moisés, agora quer bater na gente e prometer um negócio para amanhã? Por que não faz agora? Só amanhã. Aí imagina o povo dormindo, acordando, vão lá ver o que esse menino vai arrumar. Menino, aspas, né? Que ele já tinha ali também, por volta de uns 60 anos de idade. Beira do Rio Jordão. Bora, gente! Pá, pum! O Rio Jordão abre, né? Bora! E vai atravessando. Você tem que se lembrar, aquela geração que está ali com Josué, não é a geração que saiu do Egito. Ali só tem Calebe. O único vivo que viu o mar aberto é o Calebe. Aquela geração conhece a história do mar de ouvir falar. Agora eles estão vivendo a mesma história de novo. Ih, rapaz, então Deus é com ele mesmo. Está acontecendo igual com o pastor Moisés. O que é aquilo ali? É Deus chancelando o ministério dele. O rio está abrindo, ele está passando com o povo está impactado. Rapaz, é de Deus mesmo, pastor Josué. Aí começa aqueles, né? Ô, pastor Josué, eu sempre acreditei em você. Mas só tem uma diferença, meu irmão. Só tem uma diferença. O Moisés atravessou o mar para fugir do inimigo. O Josué está atravessando o rio para enfrentar o inimigo. E vence. E aí ele ganha moral. E o povo, então, agora é o pastor Josué que está no comando. E é por isso que tudo aquilo acontece. Portanto, não obtiveram as promessas. O negócio começou lá no Abraão. Passou pelo Isaac, pelo Jacó, pelo José, por um monte de gente, pelo Moisés, 40 anos, e nanã. Quem que pulou na bênção? O Josué. Um plantou, o outro regou, mas quem dá o crescimento? Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com a vontade de Deus em abençoar o povo. A gente passa, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. A gente fica reclamando de ministério, reclamando de ministério, reclamando de ministério. Por que, meu irmão? Você está querendo fazer igual... Foi o Pedro que falou, né?
Olha, Moisés, Elias, está tão bom aqui, vamos fazer uma tenda para nós, vamos morar aqui, Jesus. Ele fala, aqui morar, rapaz? Tem um monte de coisa para fazer ainda lá embaixo. Tem gente para salvar, tem demônio para expulsar, tem menino para ressuscitar, vamos descer, vamos embora. Não, mas está tão aconchegante aqui, Jesus, vamos morar aqui para sempre. Comodidade, né? Ai, olha só, a igreja está cheia, o salário está em dia. Ai, está tão bom, menino. Eu quero morar aqui para sempre. Aí o povo, vai se acomodando para você ver se nós não, ó. Fui pregar numa igreja esses dias. Aí cheguei com antecedência, fui para o gabinete conversando com o pastor e ele falando sobre o momento que ele estava vivendo. Completando 30 anos na igreja. E aí, pastor, eu sempre gosto de fazer pergunta para pastor. Chego perto de um pastor, já fico assim, qual pergunta eu posso fazer? Qual pergunta eu posso fazer? Porque uma pergunta boa resolve um ano de problema, dependendo da resposta. Aí, e aí, pastor, como é que é ficar 30 anos na mesma igreja? Como é que é? Tem que se reinventar, reciclar? Como é que é? Ele falou, rapaz, a gente vai ficando. Vai ficando, aí os irmãos vão aguentando, a gente vai aguentando, quando a gente vê é 30 anos. Eu falei, sério, pastor, simples assim? Ele falou, nem tanto, né, meu filho? Porque às vezes, aí ele falou, igual essa semana mesmo, teve um irmão, uma bênção, um amigão, apoiador, um líder, mas ele me encontrou no corredor aqui, ele chegou e falou, pastor, tá tudo bem, o senhor não tem ido mais nos congressos, né, pastor? Cepal, que o senhor ia sempre, né? Não tem ido mais, não tem Hagai. Estou vendo lá, a igreja não tem mais tido despesa de enviar o Senhor, assim, para umas capacitação. Aí eu falei, e aí? O que você entendeu? Ele falou, não sei, rapaz, se ele estava achando bom, que agora eu estou maduro e experiente, não preciso mais me capacitar, ou se ele estava dando uma dica, pastorzão, corre atrás, mano. Você esqueceu de ir nos congressos, esqueceu de se atualizar, já tem 30 anos. A gente te ama e te respeita, mas também, né? Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade para voltar. O que é que faz a gente ficar feliz no ministério? Quando a gente se lembra de onde a gente saiu. Ô, meu irmão, por pior que seja a igreja, ainda é muito melhor do que de onde Deus me tirou. Ali tem gente boa. Ali tem senhora que me trata como vó. Tem homens que me tratam como pais. Tem gente que ora por mim, tem gente que me dá presente, que me abençoa. Tem uma meia dúzia? Tem. E sempre vai ter. E quer saber? Glória a Deus pela meia dúzia. Porque se a gente não tivesse eles, a gente relaxava e de cara no buraco. Deus é que levanta uma meia dúzia contra nós, tá? Você para de falar que essa turma é do diabo. É Deus. Porque se eles não estão no seu calcanhar, você não ora. Se eles não estão no seu calcanhar, você não vigia. E é essa turma botando a gente no prumo que vai ajudando a gente a se manter no ministério. Louvado seja Deus pela meia dúzia. Que nunca, Senhor, eu pastorei uma igreja que não tem uma meia dúzia que está de olho em mim querendo me derrubar. Que o Senhor me livre da unanimidade. Mas agora desejo uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque preparou uma cidade pela fé. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Qual é o seu Isaque, pastor? Qual é o Isaque que a gente tem para oferecer para Deus? Qual é a renúncia? Qual é a prova? Qual é a obediência do momento? Porque tem a obediência do momento. Deus chama, a gente obedece. Mas depois vai tendo as provas. E a gente vai entregando os Isaac. Toma Deus, toma Deus, toma. Vamos embora. Esses dias lá em São Paulo, na reunião da subseção.
E aí, Manu, como é que tá a adaptação? Tá tudo bem? Não sei o quê, nananana. Eu falei, rapaz, aprendendo a lidar com as perdas. Aprendendo a lidar com as perdas. Mas Deus está no controle, tá tudo bem. Que isso, rapaz? Perdas? Como assim? Eu falei, rapaz, eu estava na beira da praia, moço. Beira da praia, apartamentão, a igreja boa, fazendo 8 anos de ministério, o negócio tava. Na hora que eu cheguei, fazendo obra igual um doido, desgaste igual um maluco, aquela confusão. Agora que a poeira sentou, que o negócio está tudo prontinho, que eu vou desfrutar. Aí Deus, não acabou, filho, vem. Ah, meu Deus. Aí eu largo o apartamento para trás, eu largo a igreja, minha esposa concursada, com 2 cadeiras, exonera. Meus meninos têm que largar, né, faculdade. Um perdeu a namorada. Não, São Paulo é outra conversa, então tchau. Aí na viagem, o cachorro morreu na viagem. Um bulldog inglês, de 9 anos de idade, o Atom, 50 quilos, bicho, tadinho, infartou, não aguentou a viagem. 1.000 quilômetros de Vila Velha a São Paulo, chegou na Serra das Araras, começou a subir, ele hiperventilou, aí meu filho faz veterinária. E meu filho reanimou, remédio, não sei o quê, aí quase conseguiu, mas pum, infartou, morreu o cachorro. Aí estou lá na igreja atendendo no gabinete, aí toca o telefone, minha esposa, eu não posso atender, a pessoa chorando, meu Deus, não sei o quê. Aí eu atendo, a pessoa sai, o que aconteceu? Uma choradeira na Serra das Araras, 7 horas da noite, o carro encostado no acostamento e o cachorro morto. O que eu faço? O que eu faço? Meu Deus do céu! A mulher perde o emprego, um filho perde o cachorro, o outro perde a namorada, perde o emprego, e larga o apartamento para trás e vambora. Aí chego lá, beleza, aí meu filho pega o carrinho dele, um tinha um Gol, o outro tinha um Up, e eu tinha um Honda aí. Meu filho pega o Golzinho dele, vamos para a faculdade. Foi para a faculdade, chegou atrasado, porque a gente está acostumado a medir por quilômetro, né? Daqui na faculdade é 4 quilômetros, 4 quilômetros é 10, 15 minutos. Só que em São Paulo não mede nada por quilômetro, é por tempo. Então não é 4 quilômetros até a faculdade, é 40 minutos até a faculdade. Ninguém fala, eu moro a tantos quilômetros, não, fala, eu moro a tantos minutos. Eu moro a tantos minutos da igreja, tantos minutos do trabalho, tantas horas. Então a gente ainda entendendo aquela dinâmica, meu filho achou que dava tempo, chegou atrasado, parou o carro num lugarzinho lá esquisito, entrou para a aula, quando voltou, roubaram o carro. Aí eu, animado, falei, nossa Deus, quando eu fui lá visitar, eu falei, rapaz, isso aqui é ministério por um bom tempo. Olhei, né, falei, eita. Quando eu pisei, que eu tomei pé da situação, com 3 meses eu falei, nossa, é ministério para muito tempo. Mas é muito tempo, hein, Deus? Como é que vai ser? É isso mesmo? Ai, Deus, é isso mesmo. Falei, então amém. Irmãos, aí chamei a diretoria, tem um negócio de um auxílio moradia aqui, e como é que funciona? Se eu comprar um apartamento, esse auxílio moradia é meu? Aí eu, não, pastor, moradia, se eu morar, morou. Falei, então eu vou ficar pagando aluguel? Vou nada, vou pegar meu carrinho, tem um apartamento ali, o meu carro já é 1/3 do valor, que nada, eu pego o auxílio moradia, inteiro uma beiradinha e vou pular no que é meu, vou ficar aqui muitos anos mesmo, está na bênção. Irmãos, vou comprar um apartamento, aqui, já é glória, aleluia, mas eu fiquei sem carro. Aí o menino que tem o app, chegou lá, vou trabalhar de Uber. Aí botou o app no Uber, aí o app quebra toda semana. Aí eu falei, gente, eu cheguei aqui com 3 carros, agora não tem nenhum. Aí tem que pedir carona para um, carona para o outro, meu Deus, e aí, mano, como é que tá? Aprendendo a lidar com as perdas. Perde emprego, perde o cachorro, perde os carros, vai perdendo. Por quê? A gente tem que ter sempre um Isaac no bolso, para um Deus que sempre nos põe a provas. Se a gente não estiver disposto a entregar o Isaac daquele momento, a gente não persevera, a gente não continua. Tem que aprender a lidar com as perdas, com as renúncias. Por quê? Porque no fim das contas o que Deus tem preparado para nós é infinitamente melhor do que essas coisas que a gente acha que tem que morrer com elas.
O Fabrício, que está aqui hoje. O Fabrício, me perdoa. Para quem não sabe, o Fabrício saiu, a mãe dele teve, né, uma urgência médica e ele estava ajudando a família lá. E eu aqui, né, a gente achando que você estava orando, Fabrício. E estava mesmo, orando pela mãe dele. O Fabrício falou que eu achei que a pronúncia era Waylon Moore. Você falou Waylon, mas você mandou um digiral ontem aqui que eu já nem sei mais como é que... Pergunta o gringo aí para nós. W-A-Y-L-O-N. W-A-Y W-A-Y-L-O-N. Waylon. Porque eu fiquei responsável naqueles multiplique de Guarapari em dirigir para ele. Né, o Wilson trabalhava lá na junta. Manu, precisa de alguém que conheça Guarapari e que fale inglês e para conduzir o homem. Eu falei, é nóis, I'm here. Meu Deus, que preciosidade. A filha dele mora na Alemanha ainda. A menina, ela me manda o WhatsApp até hoje, aquela menina, eu mando as mensagens para ela. Que coisa preciosa aqueles. Nossa, mas eu bebi de balde com aquele homem, naqueles multiplique. E ele carregou a mala do Tozer. Né? E tem um livrinho do Tozer, né? 5 votos para obter poder espiritual. Já viu esse? Se não viu, tem que ver ontem. É desse tamanhozinho, pastor. Desse tamanhozinho. Você tem que ter esse livro, tem que ler esse livro, tem. Olha, faz uma série de mensagens com esses votos aí, ó. É um negócio bom. Trate seriamente com o pecado. Nunca se defenda. Não aceite qualquer glória. Né? E um dos votos não seja dono de coisa alguma. É assim que foi traduzido, né? Não seja dono de coisa alguma. Somos só mordomos. Então o carro é meu? Não. O carro é de Deus, eu só sou o motorista. Então se eu vou passar aqui alguns anos da minha vida, se a igreja está me abençoando com esse auxílio moradia, e me deram autorização para eu colocar esse auxílio moradia onde eu bem entender. Se eu tenho condição de inteirar essa beiradinha para pagar uma prestação, por que eu não vou abrir mão desse carro para investir no futuro, para ter mais um imóvel, para poder ter onde morar lá em São Paulo? E esses anos todos que eu ficar lá, se eu ficar os anos todos pagando aluguel, eu vou morar muito bem. Estou numa casa maravilhosa. Glória a Deus e muito obrigado à igreja. PIB Itaim, a igreja é a melhor igreja do Brasil, irmão. Eu não conheço a sua, mas a PIB Itaim é a melhor. Ah, não, mas eu não posso abrir mão do carro. Como é que eu vou ficar sem carro em São Paulo? Como é que eu vou ficar, sabe? É uma coisa simples. Parece, eu me sinto até mal, envergonhado de estar falando disso, porque é uma futilidade tão grande, estou falando por causa de um carro, mas tem pastor que morre por causa de uns negócios também que, meu Deus! Pastor, um menino me procurou esses dias, foi consagrado lá perto, recentemente. Ah, eu queria uns conselhos, mentoria, não sei o quê. Ok, meu filho, estamos juntos. Ah, pastor, queria saber como é que faz para trabalhar a questão do aumento. Como é que eu faço para ter aumento na igreja? Eu falei, trabalha, meu filho. Quantas pessoas tem na sua igreja? Tanto. Quanto entra por mês? Ah, sim, uma base de uns... Meu filho, você não sabe nem quanto entra e está querendo aumento? Aí ele assustou. Que é isso, pastor? Eu falei, que é isso? Te pergunto eu, meu filho. Que é isso? Vai conhecer a história do povo, o potencial financeiro do povo, faz um estudo financeiro da história da igreja e faz o seguinte, pega esse valor que está entrando por mês e bota uma meta de dobrar ele.
Quando dobrar, você senta com os irmãos e fala: irmãos, eu estou aqui há X tempo, e quando eu cheguei a média era X, agora é X vezes 2, então eu acho que já está na hora da igreja repensar o meu salário. Eu vou dar licença para os irmãos deliberar à vontade, e diante desse relatório que eu vos deixo convosco, eu vou sair e aguardo a deliberação de vós outros. Entendeu ou não, pastor? Como é que ganha aumento? Joga esse negócio para cima, porque aí, ó, o seu vai junto, bobo. Então, o Abraão tinha sempre o Isaac para oferecer. Renúncia, esforço, sacrifício. Tem que trabalhar, não tem outro jeito. A sua descendência virá por meio do Isaac. Aquele resultado que você tanto espera, está naquele trabalho que você nunca faz. Aquele cenário que você tanto sonha, está naquela renúncia que você nunca fez. Aquele momento que você tanto almeja, está naquele Isaac que você não está querendo entregar para Deus. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaac. Eu vou matar o menino, porque foi Deus que deu. Se Deus que deu, Ele pode ressuscitar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Aliás, esse menino nem é meu, porque os filhos nossos não é nosso, né, gente? É herança do Senhor. A gente cria filho é para Deus, não é para nós não. Nós somos tudo José. Uma mensagem minha está no YouTube, depois você pesquisa lá, hashtag somos todos padrastos. Mensagem no Dia dos Pais. Segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. Mensagem, hashtag somos todos padrastos. É o que José era de Jesus. Todo mundo tem que criar filho igual José criou Jesus. Esse menino não é meu, ele é o filho de Deus. Eu preciso criá-lo para que ele volte para Deus e glorifique o Senhor e cumpra a missão dele aqui na terra. Então, pela fé, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o Isaac. De onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Meu pastor é promessa da palavra. Se você fizer aquilo que Deus está te pedindo, se você entregar o que Deus está exigindo, se você colocar o Isaac, pode ter certeza, Deus tem poder para trazer de volta qualquer coisa. O resultado da renúncia é muito melhor do que o resultado de não renunciar. Meu pastor, cada um de nós tem o seu Isaac. Cada um de nós tem alguma coisa que Deus pede em momentos das nossas vidas e dos nossos ministérios. A gente não pode ter medo de entregar. É Deus que pediu, entrega. Mas entrega com força, entrega com gosto, porque o nosso Deus é poderoso e se Ele pediu, Ele garante o resultado. Portanto, para finalizar, eu quero concluir, olhando agora para a vida do Abraão. Encerramos a parte de Abraão no texto de Hebreus 11. Eu poderia encerrar agora, satisfeitíssimo. Mas tem ainda, na vida de Abraão, algumas coisinhas eu quero concluir com isso aqui, para a gente sair daqui com essas lições pastorais, através da obediência do Abraão. Quanta coisa já aprendemos. E você sabe que o nome dele, Avram, mudou para Avraham. O pai exaltado virou o pai de muitos. Enquanto a gente quer ser exaltado, a gente não consegue ser pai de muitos. Meu pastor, ou você controla, ou você cresce. As duas coisas não dá. Não dá. Pastor Arídio Barreto, meu pastor, emérito da PIB Itaim. Eu perguntei para ele, porque com esse meu negócio de preletor, conferencista, no meu ministério em Guaranhuns, Vila Velha, eu saí muito, mas Deus abençoou um povo bom, a igreja bombou, aleluia. E eu perguntei para ele, pastor, como é que era
que o negócio dele era missões, viagem missionária, construir capela, igreja, e o homem não sossegava com 3 ônibus rodando o Brasil e o mundo. O senhor saía da igreja demais, pastor, numa viagem de 15, 20 dias. Como é que ficava a igreja? Ele falou, melhor. Que isso, pastor? O senhor saía, a igreja ficava melhor? É claro, meu filho, porque se eu estou lá, sou eu que faço. Quando eu saio, alguém tem que fazer. O povo se envolve, o povo treina, o povo aprende, o povo cresce. E a igreja não pode depender do pastor, a igreja tem que depender só de Jesus. A Bíblia, geralmente a gente olha para a história do Abraão e acha que Deus tirou ele de Ur, da Caldeia. A gente tem esse lapso, por conta de uma leitura desatenta, às vezes de uma não leitura, né? A gente repete e não reflete, e aí sai da sua terra, de Ur dos caldeus. Foi não. Inclusive a gente acha que a história de Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis. Não, começa no 11. Lá no finalzinho do 11 diz assim, o pai do Abraão, e do Naor e do Harã, saiu de Ur dos caldeus, e foi para Padã, né? Harã, foi para aquela terra lá, que hoje seria o sul da Turquia, parte norte da Palestina, né? Então é de lá que Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu vou mostrar. Ele só desceu, em direção ao Neguebe. Então ele estava em Ur, foi para lá com o pai dele, de lá que Deus mandou ele descer para a terra. Então, queridos, a nossa história não começa na gente. A história do Abraão começou no pai dele, Terá, pronúncia aí variável, o Tera, né? Eu prefiro chamar ele de o homem dos 1000 gigas. A velha guarda não riu, tá tranquilo. Não se preocupe, tem nada demais. A minha história não começou no meu chamado. A minha história começou aonde? Começou na conversão do André, que me chamou. Começou no cara que pregou, que o André converteu. No cara que chamou o André para ir na inauguração da congregação do Cajueiro. No menino que veio lá dos Estados Unidos para ajudar a construir aquela capela. No pai daquele menino que investiu na vida dele. Vai puxando essa história do meu chamado. Começou aonde? Lá atrás. Meus irmãos, a gente precisa sair dessa tentação de querer ser o protagonista da nossa história. Não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que Deus quer fazer. E Ele, onisciente, presciente, já está fazendo, há muito tempo. Até que chegou em você, bateu em você, esbarrou em você, passou por você e vai embora. Não é sobre nós, é sobre a vontade de Deus em redimir a humanidade. Uma vez eu, início de ministério, muito empolgado, aí preparando os meninos para batizar, e aquela coisa e tal, e aí, fala aí o seu testemunho, como é que você aceitou Jesus? Preparando ali na classe para a profissão de fé, e o menino, eu vim num culto, e o pastor pregou uma mensagem, Deus falou comigo, eu aceitei Jesus, aí, aquilo entra igual uma flecha, né? Vai lá no ego e dá aquela massagem, aleluia. Fui eu. Aí o outro, não sei o que. Aí, na hora que eu estava já bem inchado, assim, já quase voando, um balão. Aí o menino falou assim, eu estava num motel. Aí eu, que é isso, rapaz? Num motel? Ele Estava no motel usando droga com um monte de menina, e de repente eu olhei assim e achei um livrinho azul. Olha, os Gideões Internacionais conseguiram botar um Novo Testamento dentro do motel. Louvado seja Deus. Não é que o menino, no meio daquela orgia toda, pegou aquele livro, abriu e falou, eu tenho que ir para a igreja.
Eu tenho que ir para a igreja, eu preciso de Jesus. Se eu morrer agora, eu vou para o inferno. Fechou o livrinho, sábado à noite. Foi para casa, dormiu, acordou, almoçou, tomou uns remédios, de noite foi na igreja. Eu preguei, fiz o apelo, ele levantou a mão, decidiu e agora está batizando. Eu achei que era eu. Tinha nada a ver comigo. Nossa história não começou em nós. Portanto, nós não somos protagonistas, não. O protagonista dessa história é Jesus. Aí começa o capítulo 12, onde Deus fala, sai e vai. Qual é a lição aqui, meu pastor? Simples assim, sai e vai. Ah, eu não quero visitar aquele irmão. Sai e vai. Nossa, mas hoje eu não quero nem pregar. Sai e vai. Ai, mas aquela reunião, sai e vai. Ah, mas eu não estou aguentando aquele povo. Sai e vai. É Deus que está chamando, só obedece. Sai e vai. Sai e vai. Seja a bênção e abençoe as famílias. Porque depois que Abraão saiu e foi, aí Deus falou, vou fazer de você uma bênção, hein, cara? É mesmo, o Senhor vai me abençoar? Porque eu não sou abençoado, eu sou um caldeu. Eu sou um caldeu. Onde é a Caldeia, irmão? Onde era Babel. Por isso que depois o nome voltou a ser Babilônia, a terra de Babel. Então Abraão é o quê? Um caldeu, idólatra, pagão. Não conhecia Deus tanto quanto a gente acha assim que conhecia, que o Abraão era quase um cristão evangélico. Não, é um caldeu de Ur. E aí Deus fala, eu vou abençoar você, viu? Eu vou ser abençoado pelo Deus. O Deus que está falando comigo. Eu vou abençoar você. Ah, então o seu objetivo é que eu seja a bênção? Não, não, não. Eu vou abençoar você, porque através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A gente sabe que essa promessa se cumpre em Cristo, o descendente de Abraão, que abençoa todas as famílias da terra. Quem são os representantes, os ministros de Cristo? Então, quem é que tem que ser bênção e levar a bênção? É nós. Como diz o carioca, é nós. Seja a bênção e abençoe as famílias. Versículo 4 de Gênesis 12. Abraão, quando foi, pegou o sobrinho. O meu irmão morreu, o Arã, vou pegar o Ló, o filho dele, e vou levar comigo. Pastorzão, leve gente com você. Leve gente com você. Leve ao conhecimento, leve à maturidade, leve ao discipulado, invista nas pessoas. Ainda que essas pessoas depois vão te decepcionar, e você vai ter que se separar delas. Ó, segue seu caminho, você vai para lá, eu vou para cá. Você vem para cá? Então eu vou para lá. Deus abençoe, mas eu cumpri o meu papel. Ninguém faz nada sozinho. Eu sei que no ministério a gente é ferido, a gente é machucado, e a gente fica com aquela tendência de não vou investir em mais ninguém, porque nunca mais eu vou sofrer desse mal. Vai sim, porque o nosso coração é de pastor. Quando a gente menos esperar, a gente está com o outro dentro de casa, e o outro está dando punhalada aí na gente, e a gente vai morrer com esse negócio. Por quê? Porque nós fomos chamados para isso, e a gente só sabe obedecer a Deus. A gente não sabe se vai valer o investimento, a gente só investe e precisa continuar investindo. A gente precisa temer o Senhor e não ter medo do deserto. O texto diz lá no verso 9, que Abraão saiu de Harã e veio descendo em direção ao Neguebe. E ia ele, temente a Deus, em direção ao Neguebe. O Neguebe é deserto. Coisa boa para definir o ministério pastoral. A gente sai de onde Deus chamou e caminha rumo ao deserto. Aleluia! E a gente não tem medo e não falta nada. E como diz a história do Abraão, não é que a gente ainda consegue uns negocinhos para poder prosperar? Porque Deus está no negócio. Nossos erros não nos definem. A partir do versículo 10, dá uma falta de comida ali onde Abraão estava,
ele vai caçar comida no Egito, porque lá, né, o rio Nilo dava aquela prosperidade toda. E quando ele vai para o Egito caçar comida, você conhece a história, a Sara bonita, os caras de olho, ele fica com medo, esses caras vão me matar para pegar minha mulher. Não, ela é minha irmã. Aí os caras, opa, então vem cá e tal. Depois o negócio dá ruim. Os caras, você mentiu, rapaz. Falou que ela era sua irmã e ela era sua mulher. Ele, eu menti mesmo, eu menti mesmo. Dá um jeito lá e então vaza daqui, some. E ele vai embora do Egito. Errou, errou. Mentiu, mentiu. E aí? Continua sendo um Abraão de Hebreus 11. Os nossos erros não nos definem. A gente erra, a gente conserta e vida que segue. Sai do Egito e vai para o próximo erro. Mania de perfeição que a gente tem. Que isso, gente? Nesse ministério em Vila Velha, o pessoal que perguntou, agora vocês entenderam, né? Que ontem foi muito corrido, então comecei o ministério em Guarapari com Andados. Depois eu fui para Vila Velha, Igreja Batista Guaranhuns, quase 8 anos, e agora eu estou lá, PIB está em São Paulo. Em Vila Velha, situação complicadíssima, igreja dividida, pouca gente, pouco dinheiro, pouco recurso, caindo nos pedaços. Ai meu Deus, misericórdia. Um pastor na minha posse chegou, cortando as irmãs, cortando a torta, aquela recepção, muita gente na posse, e sempre tive muitos amigos, graças a Deus, aquilo lotado. Um pastor foi lá, pegou a faca da irmã, que estava cortando a torta, falou, aqui mano, o seu presente. Aí eu falei, que é isso pastor? Não quero matar ninguém não. Ele falou, não, precisa descascar o abacaxi. Mas pensa num negócio problemático, mas pensa numa benção. Não é que Deus me tratou, me ensinou, me forjou, me preparou para São Paulo, louvado seja Deus. Não tem nada a ver comigo, é o que Ele quer fazer. E aí um irmão, logo no início, que o negócio começou a movimentar, e muita gente, muita coisa. Aí o irmão chegou e falou, pastor, mano, minto, ele não chamava de pastor. Geralmente esses caras não chamam a gente de pastor, não. Meu irmão, o irmão não acha assim que está muito acelerado, que pode colocar os pés pelas mãos, cometer alguns erros. O irmão não acha que pode estar errando? Eu falei, com certeza que eu estou errando, cara. Eu estou começando, eu sou novo, tem 2 anos de ministério. Você acha mesmo que eu vou acertar? A hora de errar é agora, meu querido. Se prepare, Deus escolheu para eu errar mais com vocês. Porque eu não posso estar errando no final, né, gente? Com 40 anos de ministério, experiente, maduro, os filhos criados e errando igual um menino. Aí não, mas se eu sou o menino inexperiente, aleluia! É agora que eu vou errar mesmo. E vai errando e vai aprendendo, e vai errando e vai aprendendo, e pede perdão e pede desculpa. O pastor que nunca teve chegado diante da igreja e falar, irmãos, me perdoa. Eu fiz besteira, vocês me perdoam. Em nome de Jesus. Tem como continuar caminhando juntos? Vocês vão conseguir perdoar? Vamos sim, pastor. Vida que serve. Perde uma meia dúzia e toca para frente e vão embora. Quem nunca fez isso, se prepara. Vai fazer logo, logo. Brincadeira. Brincadeira. Eu vim aqui para profetizar a bênção na sua vida. Receba. E esse é o nosso problema. A gente acha que se a igreja chamar a gente na frente para honrar a gente, isso é bênção. Mas se a gente tiver que ir diante da igreja para se humilhar, isso é maldição. Não é não, irmão. Não é não. Às vezes a gente é mais abençoado quando se humilha do que quando é exaltado. Porque o pai exaltado era estéril. Mas depois que ele obedeceu, ele virou pai de muitos. Então Deus quer quebrar a gente e botar a gente lá embaixo, porque Ele quer executar a sua fertilidade no mundo através de nós. Portanto, para encerrar, a gente precisa aprender que o pai exaltado tem que virar pai de muitos. A nossa história não começa em nós, isso não tem a ver com a gente. Só sai e vai gostando, não gostando, querendo, não querendo, rindo, chorando, vai. Seja a bênção. Abençoe as famílias, leve gente com você, tema o Senhor e não tenha medo do deserto, o seu erro não te define, deixa ir quem quiser ir. Olá, meu filho, não está dando mais. Os pastores nossos estão brigando e vai acabar nós brigando, escolhe aí o que você quer. Eu quero ir para lá, então tchau, vou para cá.
deixe ir. Às vezes também nessa ânsia de segurar todo mundo, aí é que a gente perde. E por último, o capítulo 13 diz que Abraão vislumbrou a terra que Deus estava preparando para a sua descendência. E o nome daquela terra é Canaã. Meu pastor, tudo isso a gente precisa aprender, colocar em prática. Por quê? Porque a gente precisa continuar obedecendo como Abraão. Pela fé de que o que nos espera é a Canaã que está sendo preparada para nós. Portanto, meus queridos, a gente precisa pastorear pela fé. Olhar para a vida de Abraão e se inspirar nessa fé, essa confiança inabalável, vendo o invisível e crendo no impossível. E Canaã nos espera, onde o descendente de Abraão, o nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, estará nos esperando, vai nos dar aquele abraço e vai dizer: vem, bendito. Pela fé eu te usei, agora entre e desfrute o resultado da sua fé, a eternidade com o nosso Senhor e Salvador.